paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais um devocional para honra e glória de Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Hoje eu quero começar iniciando esse vídeo, gente, com uma nova série de mensagens que o Espírito Santo me conduziu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. E hoje a mensagem número 1 já vai, acredito que, falar ao seu coração, ser resposta para muitos, para aqueles que se encontram aflitos, abatidos, porque é assim que a palavra de Deus faz. Ela nos renova no dia mau, ela nos levanta, nos faz caminhar até mesmo sem força, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele é a nossa força, ele é tudo aquilo que a gente precisa. Então bora para a palavra de hoje. Primeira mensagem dessa nova série de mensagens, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tá lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, verso 24, que fala assim: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer o que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Um pouquinho mais adiante, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 fala assim que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos até aqui. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra que eu acabei de ler, Pai. Sei que o Senhor é aquilo que precisamos nesse dia. Em uma só voz estamos aqui clamando, Pai, para que a tua doce voz fale aos nossos corações nesse dia. Nos permita sabedoria, discernimento para interpretar a tua palavra, aquilo que é da tua vontade, aquilo que é desígnio seu, Senhor. Em ti colocamos as nossas famílias, os nossos sonhos, projetos e tudo que temos, Pai, para que somente a tua doce voz venha nos conduzir nesse dia. Fala aos nossos corações, me diminua, Senhor, para que teu santo nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Quando Deus diz através da sua palavra que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e talvez você se pergunte quando será a sua vez de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Quase nunca você entenderá o processo. Deus trabalha de um jeito no qual não entendemos. Ele usa a dor, o desprezo, a esterilidade para edificar nossa fé. Tem uma história que se encaixa perfeitamente nesse verso que eu acabei de ler. José na prisão só queria que alguém se lembrasse dele. O copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu dele. E lá se passaram 2 anos na masmorra. A pior coisa é quando você quer ser lembrado por alguém, mas ainda não chegou o tempo do favor de Deus na nossa vida. Deus nos forja com a fidelidade dele. Se pensares o quanto terá que suportar passar pelo processo do tempo, com certeza você irá desistir no caminho. Pense que é um dia de cada vez. E quando você menos esperar, alguém se lembrará do seu nome. O telefone irá tocar com uma notícia que mudará para melhor a sua vida. Ou uma porta que você tem aguardado por muito tempo irá se abrir. De fato, eu não sei o que você tem aguardado no Senhor. Se foi uma restauração no seu casamento, na sua saúde, uma pessoa que você ama, que você quer que o Senhor abençoe e alcance ele ou ela, um contrato que você sonha assinar. Coisas impossíveis precisam acontecer para vermos o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Ficará nítido, assim como na vida de José. Faraó entendeu que não havia ninguém mais juizado e sábio para o cargo de governador do Egito. Aquele lugar era para José. A dor que José precisou passar foi para prepará-lo, instruir. Ele entendeu que foi para uma preservação da vida que Deus enviou ele na frente. Eu não sei o que tem feito você sofrer ou até desacreditar das promessas de Deus, mas esse tempo que aparentemente você se encontra esquecido na prisão e nesse lugar que ninguém se lembra de você, pode até ser permissão de Deus, pois nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Esquecido por homens, mas lembrado por Deus. Faz parte do plano dele. Tem um verso que eu acho maravilhoso da Bíblia que fala: pode uma mulher se esquecer do filho que mama, de maneira que ela não venha se compadecer do filho que gerou em seu ventre, mas ainda que ela venha se esquecê-lo, porém o Senhor não se esquecerá de você.
Eis que Ele gravou você na palma das suas mãos. Ele gravou você na palma das mãos dele. O amor dele te cerca por todos os lados. Não tente viver longe dos desígnios de Deus. Não tem maneira melhor de viver bem a não ser estar na presença dele. Longe de Deus não há sobrevivência. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus não se ausentou. Ele continua aí, te sustentando no dia mau. Lembre-se, por nada fomos vendidos e sem dinheiro fomos resgatados. Ele pagou um alto preço na cruz. A dívida foi paga para que tenhamos vida em abundância. Deus de Israel, Ele está na sua retaguarda. Ele será o que você precisa. Eu não sei qual é a dor, o que os seus olhos têm se desviado para as coisas do mundo, para as coisas que a dor tem feito você paralisar. Mas que você nesse dia volte os teus olhos para Deus. Reconheça que o tempo dele é melhor do que o nosso, que as obras das mãos dele jamais elas vão ficar incompletas. O Senhor, quando ele começa algo, ele termina e ele faz perfeito. Sabe, não seja a pessoa que se ira com o que não aconteceu. Glorifique o nome de Deus na situação que você se encontra. É uma das coisas mais difíceis, é glorificar a Deus quando ele resolve não fazer. Mas é ali que a nossa fé é forjada, é lapidada. É ali que somos, sabe, lapidados de uma maneira que não entendemos. Mas a força de Deus, ela se aperfeiçoa, sabe? No dia mau, no dia que estamos fracos, no dia que nada aparentemente muda. As coisas que me fascinam na Bíblia é que Deus, ele trabalha de um jeito que a gente não entende. Mas todas as vezes ele nos surpreende. O jeito que Deus ele faz é perfeito, até quando a gente fala, agora já não dá mais, agora já não tem mais jeito. Por muitas vezes eu tive muita raiva. Eu quis fugir, eu queria sair de perto. Eu falava, eu não consigo, Deus, eu quero ser qualquer coisa, menos estar na tua presença, porque quando eu chego na tua presença, um levante acontece, é tanta guerra, é tanta coisa. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito testemunho de pessoas que começaram a buscar a Deus e tudo fluiu bem. Sabe, cuidado, porque se você tá ouvindo tudo dar certo, se tá tudo muito perfeito, sabe, às vezes a gente acaba não querendo ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela sempre vai nos confrontar. Somos falhos e pecadores e o Senhor sempre vai nos dar a direção daquilo que erramos, fazemos. Às vezes é um palavrão que a gente solta no dia, às vezes é um pensamento contrário, às vezes é um desejo que não é do agrado de Deus e Ele vai nos direcionar. Pode ter certeza que vai ter confronto. Você vai levantar para orar pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, vai ter confronto, porque o diabo quer você paralisado. O diabo não quer você aos pés da cruz. Ele não quer, tudo que ele vai querer é te distrair. Quando a gente está no celular, quando a gente está muito ligado em alguma coisa, você pode perceber, parece que as coisas simplesmente fluem. Parece que começa as coisas a andar, não é mesmo? É incrível, começou a fazer um jejum, começou a buscar o Senhor, começou a parar, sabe, de se distrair, prestar atenção na Bíblia. É uma dor de cabeça que acontece, é uma enfermidade, é uma porta que se fecha, é algo para te, sabe, fazer acreditar de que estar na presença de Deus não vale a pena. E por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que me acompanham que às vezes até falam, eu comecei a fazer para Deus e as coisas começaram a dar errado. Ei, lembre-se, Jesus disse, nesse mundo você vai ter aflição. Isso aqui é um treinamento. Isso aqui, Deus, ele sempre vai nos permitir ser provado, sim. Eu não sei em qual área você está sendo provado. Pode ser no seu relacionamento, no seu casamento, na saúde, no seu financeiro. Uma das coisas que minavam a minha fé, e o Espírito Santo manda eu trazer isso à tona aqui no canal, porque tem vidas que acabam se confundindo por causa de outras pessoas. Sabe, o que vale é a tua intimidade com Deus. Não que você não possa amar o teu próximo, não é isso. Mas às vezes a gente acaba confiando muito. Confiando mais até mesmo do que colocando nas mãos de quem realmente pode fazer uma mudança. Sabe, às vezes a gente acaba confiando mais na força do homem, nas amizades, das pessoas, nos parentes. E a gente deixa de agradar o coração de Deus para agradar pessoas. Sabe, eu fui essa pessoa que por muitas vezes me confundi, porque tinham pessoas que me ensinavam
de uma maneira que, sabe, não era aquilo que o Espírito Santo queria pra mim. Por isso que eu sempre, quando eu vou testemunhar, eu falo que com cada filho Deus trabalha de uma maneira, mas todas as maneiras que o Senhor nos prepara, nos lapida, trabalha em nós, é um preparo perfeito, sabe, pra você. Ele não vai pegar a régua do Beltrano e tentar medir você, não. O jeito que Deus trabalha é perfeito, é diante das tuas limitações. Então, sempre quando eu conto um testemunho, sabe, daquilo que o Senhor fez na minha vida, eu falo aqui, para que você não venha se cobrar achando que Deus não tá ouvindo você, ou que o jeito que você tá buscando não é o jeito certo. Sabe qual que é o jeito certo de buscar Deus? É você se entregar de corpo e alma, sabe? É você abrir mão do que te distrai, das ocupações do dia a dia, que a gente fica com a cabeça desse tamanho e acaba não tendo lugar aqui, sabe, para Ele. Então, se você... Como eu busco Jesus do jeito certo? O jeito certo é você ter um lugar secreto com Ele. Seja no quarto, no quintal, no banheiro, mas leve a Bíblia. Ao invés do celular, ou você leve o celular só para o louvor e coloque a Bíblia na sua frente e fale com Deus. Ali é a boca de Deus. Então, o jeito certo sempre vai ser esse. É a Bíblia. Sabe, aonde você for, as amizades que você talvez, sabe, te confundem, entrega. Senhor, me dê o seu direcionamento, a tua vontade, aquilo que prevalece no teu coração, não aquilo que é para me confundir. Porque, meus irmãos, eu me confundia muito. Pessoas que não buscavam a mesma coisa que eu, não era o mesmo caminho que eu tentava percorrer. E eu acabava indo na contramão. Todo conselho, toda palavra tórpida, eu acabava me confundindo e eu saía da presença. Até que eu aprendi que eu precisava, sabe, me ausentar das pessoas para ouvir a voz de Deus. E se você tiver que fazer isso nesse dia, faça, sabe? Não fica preocupado. Ah, mas não é o jeito certo de buscar a Deus. Eu já ouvi muito isso. Ah, mas você vai entregar isso para Deus? Ai, não, mas Deus jamais vai querer isso. Ei, teve coisas que o Senhor pediu para mim que não pediu para pessoas à minha volta. E eu entendi que aquilo ocupava o lugar no meu coração. Sabe, se Deus falar para você, filha, entrega a série do Netflix, sabe, por que não? Se é um tempo de intimidade que você tem com Deus e o Espírito Santo te conduziu, faça. Sabe, e às vezes nem todo mundo vai entender, porque nem todo mundo me entendia no começo da caminhada, ou até hoje, quando às vezes eu conto em alguma rede social aquilo que o Senhor fez e faz na minha vida, nem todos vão entender. Porque a renúncia que você faz entre quatro paredes, ninguém tá ali pra ver, a não ser o Espírito Santo. Então, se tiver que entregar trabalho, entrega. Ah, mas Deus não pede isso. Deus, Ele sabe o que ganha o nosso coração. Então, se tiver que entregar, entrega. Se tiver que, sabe, abrir mão de certas coisas, de pessoas, faça. Faça. Não tem esse negócio de, ai, não, mas o que vão pensar de mim? Ei, o que Jesus está pensando de você? Agrade Ele. Não a religião, não o pastor, não fulano, não beltrano, não, sabe? Não que você não possa amar. Ame. Ame quem está à sua volta, ame os seus inimigos, mas não deixe de fazer a vontade de Deus. A renúncia que eu fiz lá atrás foi para hoje, sabe, me achegar mais em Deus. Às vezes no meu dia a dia, na rotina, cozinhando feijão, lavando um vaso sanitário, varrendo a frente, servindo, sabe, naquilo que o Senhor me manda fazer, ou às vezes até... Sabe, as coisas mais simples da vida, como fazer um bolo. O Espírito Santo sempre ele vai estar lá te conduzindo, te preparando até para as dores. Quantas das vezes o Senhor visitou os meus sonhos, sabe, diante daquilo que um dia eu iria viver. Sabe, Ele sempre vai ser seu melhor amigo, Ele vai te preparar para o dia mal. Ah, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Abre a Bíblia. Como que você vai ouvir a voz de Deus assistindo filme? Falando com pessoas que se enchem do mundo. Sabe, a sabedoria e o discernimento a gente não se encontra em qualquer lugar. É na palavra viva de Deus. É Ele o teu norte, a tua direção, a tua bússola. É Ele que você precisa, sabe? Em qualquer situação, em qualquer momento. Irmãos, teve fases na minha vida que eu me levantei, abrindo mão de muita coisa que ocupava meu coração. E por isso que eu gosto de testemunhar, que eu falava que eu queria ser fútil, porque quanto mais eu estava na presença de Deus, abrindo mão das minhas vontades, do meu eu, sabe, do meu ego, mais machucada o Senhor permitia eu ser, sabe? E eu entendi que o nome dele seria glorificado naquela dor, naquele processo. Então, por mais que doía,
Por mais que eu tinha vontade de, em alguns momentos, pegar de volta, teve fases na minha vida que eu comecei a me posicionar diante do meu relacionamento e tudo ficou mais difícil. Era tanta briga, era tanta contenda. E o Espírito Santo sempre me conduzia, mas o diabo, ele me infernizava e falava: e o Deus que você busca tá deixando isso? Como isso? Olha o seu casamento, olha as brigas. Essa é a paz? Essa é a paz que excede todo entendimento que está no teu lar? Só que o que a gente precisa entender é que Jesus, ele não promete uma vida perfeita, uma vida de riqueza, porque assim vai ser. Às vezes você vai falar: Senhor, eu consagro as minhas finanças, eu peço que o Senhor vá adiante, e tudo vai ficar completamente de cabeça para baixo. Porque assim foi na minha vida. Assim foi, e assim eu entendi que algumas coisas a gente vai orar e vai perder, vai orar e vai ficar confuso, mas é por um determinado tempo, porque somos provados, sabe? Somos provados nesse processo. Mas eu entendi que mesmo quando meu casamento estava virando de ponta cabeça, a paz que excede todo entendimento, ela não estava no ambiente, ela estava aqui dentro. Ai, aleluia. Quando tudo dava errado, quando as portas se fechavam, quando tudo era motivo para mim me frustrar, porque o meu cenário atual era completamente ao contrário da promessa, porque assim tem que ser impossível, para que a gente veja o poder de Deus. Não tem como Deus te prometer algo que fica fácil para você alcançar. Tem que ser impossível, tem que ter esterilidade, tem que ser impossível, tem que ter diagnóstico, tem que ter, sabe, tudo que é mais difícil na vida daqueles que esperam em Deus, porque você está esperando nele. Não é na força do seu braço, não é com aquilo que você quer, porque queremos para ontem. Deus me prometeu coisas há anos atrás e eu falo: Deus! E ele fez eu descansar nele. Mas no processo, mesmo que esteja acontecendo brigas e o diabo tá tacando na sua cara, falando coisas: olha fulano, olha Beltrano, olha a paz, olha as conquistas, olha o tanto de abundância na vida do Beltrano, no fulano, e olha a sua. Como que teu Deus deixa você aí? Como que teu Deus te esquece? Ei, ele não te esqueceu. Ele só está preparando você para receber o que já está pronto. A promessa está pronta. Ele prepara eu e você para receber aquilo que de fato ele já fez. Lembre-se, tá orando pelo casamento, tá orando pelas finanças, tá orando pela saúde, e a saúde piorou, o diagnóstico chegou, o casamento piorou, descobriu traição. Ei, peça para Deus ir adiante de você. Peça para Deus te dar a direção, a sabedoria no que fazer e como fazer. Se você buscar força em homens, você vai se decepcionar. Senhor, me prepara, coloca as pessoas certas nessa estação, para que eu não me confunda. E a confusão, ela não vai vir, gente. Ela não virá se você tiver com a Bíblia nas tuas mãos. Agora, se você depender da voz do Beltrano para te direcionar: mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Sabe, Deus, ele permite com que pessoas passem pela nossa vida, abençoa, sabe, através da mensagem, do louvor. Mas aquela pessoa, ela não vai ficar ali por muito tempo, para que a gente não venha gloriar aquela pessoa. Então, pessoas vêm, pessoas vão, mas o que tem que prevalecer na sua vida, meu irmão, é a Bíblia, é a palavra viva de Deus, para te dar tudo que você precisa no momento. Sabe, o dia mau, ele chega para todo mundo. Os dias de alegria, eita glória, eles vão vir todos os dias da sua vida. Porque às vezes a gente não enxerga a alegria que está diante dos nossos olhos. Aquilo que a gente contempla, que às vezes a gente não dá valor. Mas quando a gente perde, aí a gente acaba falando: como eu era feliz e não sabia. Como eu era alegre e eu não sabia. Lembre-se, a paz que excede todo entendimento, às vezes ela não vai estar no ambiente. Às vezes ela vai só estar aqui dentro, por um leve período. Sabe, você tem que entender que o período nosso é diferente do de Deus. E teve vezes que eu tive que crer, sabe, que Deus, ele estava cuidando da minha casa até quando tudo parecia não estar. Sabe, eu me jogava no quarto, eu falava com ele, eu me jogava lá na cozinha e falava: Deus, fala comigo aqui agora. Mas às vezes as expectativas eram totalmente frustradas. E não que Deus não estava trabalhando em mim, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Era só um processo que eu estava sendo provada. Então, quando as coisas faltarem, lembre-se, a paz, ela tem que estar também no ambiente. Mas lembre-se que o mais importante, ela está aqui dentro. Porque por mais que você venha passar pelo vale da sombra da morte, sabe, você vai entender que Deus, ele está com você. Em todo o processo, em todo momento.
te dando força, te sustentando quando você já não consegue mais caminhar. Lembre-se que nesse dia o Deus de Israel, aquele que fez coisas grandiosas no passado, continua sendo o mesmo Deus, que faz coisas grandiosas no agora, na sua vida, na sua descendência, na sua geração. Eu não sei o que tá te paralisando, mas em nome de Jesus, que perca a força e o poder agora, em nome de Jesus. Que toda potestade na sua vida, que ela perca a força. Não há nada maior do que o poder de Deus, mas você precisa se posicionar. Você precisa abrir mão daquilo que te distrai, daquilo que dificulta você ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Pai, nem todos conseguem, porque a distração, os desejos acabam falando mais alto. Então que nesse dia você negue a si mesmo, sabe? Pegue a sua cruz e siga Jesus. Sabe, todos passamos por aflições, sabe? Mas que nesse dia você consiga olhar para Jesus e entender que é dele que virá a sua força, o seu socorro bem presente em qualquer momento da angústia. Quando os dias forem bons, aproveite-os. Mas quando forem ruins, releve. Deus fez tanto um quanto o outro, para que o homem não venha descobrir sobre o seu futuro. E lembre-se que há um tempo determinado para que tudo aconteça debaixo do céu. Deus, ele já determinou o tempo da sua vitória. Sabe, esses dias de tristeza, de aflições, de lutas, que parecem que é mais lutas do que alegria, mais dificuldade do que bênçãos, lembre-se. Lembre-se do dia mau, de quem te fortalece, de quem te sustenta. Sabe, lembra, traga à memória aquilo que te dá esperança nesse dia, daquilo que o Senhor já fez. Eu sei que às vezes tem estações que Ele não faz, porque é um processo. Se Deus fizer em todo momento que a gente necessita, que falta algo, a gente fica mimado. A gente vai esquecer de glorificar o nome dele. É na dor que a gente aprende a se achegar a Deus verdadeiramente. Então se achegue ao Pai, seja verdadeiro, seja fiel. Sabe, fale, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso. Sabe, o Senhor é o Deus da minha vida, é o único Deus da minha vida. E eu não prestarei culto a nenhum outro, porque só Tu és o Deus da minha vida e da minha salvação. Oh, Espírito Santo, obrigada por se fazer presente em cada momento aqui, Pai. Eu não sei o que essa pessoa se encontra vivendo, a dificuldade que abate a alma dela e dele nesse dia, mas que o Teu poder venha se aperfeiçoar na fraqueza dessa pessoa, Pai. Entra em providência na escassez, naquele que se encontra sem a saúde, naquele que se encontra duvidando dos Teus poderes, Pai. Faça, Pai. Faça para que ele veja o quão o Senhor é bom e fiel. Até quando não permanecemos fiel, o Senhor permanece fiel. Pai, eu te peço, abra os olhos espirituais dessas pessoas, para que elas vejam a Tua boa mão, o Teu cuidado, porque às vezes, Pai, a cegueira do mundo acaba nos preenchendo de uma maneira aonde a gente não escuta mais a Tua voz e a gente já não consegue mais ver o Teu agir, Pai. Abra os olhos espirituais nesse dia. Diga a sua alma nesse dia: por que te abates a minha alma? Por que está tão aflitas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Espere em Deus nesse dia. Eu não sei o que está abatendo os teus pensamentos, o que está fazendo você ficar fraco nesse dia, mas lembre-se do poder de Deus, lembre-se da grandeza desse Deus que não falha, que não erra, que não abandona aqueles que esperam nele. Aquele que abriu o mar também é o que vai abrir um caminho no deserto na sua vida. Que a Tua boa mão, Senhor, conduza cada um deles, os projetos, os sonhos, no trabalho, dentro e fora de casa, Senhor. Guarde cada vida representada aqui, cada família, Senhor. Eu te peço que o Senhor entre em providência em nome de Jesus para fazer acontecer aquilo que é da Tua vontade na vida dos Teus filhos. Senhor, proteja as crianças em escolas, os jovens nas faculdades, aqueles que se encontram trabalhando nesse momento, aqueles que se encontram trabalhando dentro do seu lar. Senhor, fortalece. Renova aquele que se encontra cansado e abatido nesse dia. Toda obra maligna que foi feita, Senhor, seja despedaçada pelo poder e autoridade que há no Seu nome. O Senhor é martelo que esmiuça a penha. Nada pode se manter de pé quando o Senhor entra em ação, Pai. Quem pode fechar a porta que o Senhor abre? Quem pode abrir uma porta que o Senhor fecha? Grande é o Senhor,
único, exaltado sobre céus e terra. Glorificamos o teu santo nome e já agradecemos por tudo que o Senhor já tem preparado e feito, Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu lanço sobre ti, Pai, toda a enfermidade, toda a ansiedade, toda a depressão, tudo aquilo que essa pessoa se encontra sentindo nesse dia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, despedaçar as obras do diabo. Senhor, guarde cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, que toda arma forjada contra a casa, contra a vida dessa pessoa, não venha prevalecer. Em nome de Jesus, guarde por todos os lados, que a tua boa mão esteja conduzindo e guardando, livrando das dores e dos males. Em nome de Jesus, amém e amém.